Então, referente à Sprint 5 de implementação. Conversando com o meu colega revisor, o Leon, nós chegamos à conclusão que o meu código ele precisa de algumas limpezas só. Ele não precisa de mudanças estruturais nele. Não precisa ter implementações e mudanças estruturais aplicadas a ele. Então eu vou mostrar alguns pontos que a gente chegou à conclusão que precisam ser limpos, que foi a sugestão dele. Então eu vou começar aqui pelos models e até explicar o que a limpeza em si. Então, para começar nessas funções aqui na classe meta, eu criei uma função de mudança de imagem e de rename aqui dentro. Só que eu cheguei à conclusão que esse não é o melhor lugar para fazer essa mudança. E o melhor lugar seria na view fazer essa mudança. E na verdade, a entidade livro não é algo que vai poder ser acessado pelo usuário. Então, pensando assim, eu nem vejo exatamente um lugar onde colocar eles na view. E essas duas mudanças só seriam feitos por mim, super usuários, diretamente no sistema do banco mesmo. Porque não tem a possibilidade de um usuário adicionar novos livros nem mudar as informações que existem lá. Apenas eu, o dono do sistema web, tem essa capacidade. Então eu não vejo a necessidade dessas funções aqui. Em relação aos desafios, eu também não vejo necessidade disso aqui, por causa que são funções que mudam características do desafio, que é uma das responsabilidades que eu posso atribuir à view, tanto que já é atribuída em relação ao update, então é desnecessário aqui, fica redundante. Em review, eu cometi o mesmo erro, que seria de algumas funções de atualizar informações da review importantes. Essas já são coisas que já são funcionalidades da minha view de atualização da review, então isso está desnecessário aqui. Em questão de journal, eu não cometi esse erro. Agora, vindo para o URL, eu conversando, eu cheguei à conclusão que eu posso atualizar a minha padronização de URL para ficar mais até condizente com os padrões utilizados normalmente para serviços web. Tirar esses tracinhos aqui, modificar um pouco só essas aqui para poder ficar mais condizente. E também tem limpezas na minha view, na minha pasta de views, porque tem um conjunto de views aqui referente a obras que são desnecessárias ao meu sistema, que eu tinha criado quando eu estava aprendendo a trabalhar com Django e eu não retirei elas e tinha esquecido delas aqui e na verdade são só linhas a mais, vias e responsabilidades a mais que eu dou para o meu Django que são desnecessárias pela minha proposta de sistema web. Então eu tenho uma view de criação de obra, uma view de atualização de obra e de deleção de obra. Pela minha proposta de serviço web, essas três views, essas três funcionalidades em referente à obra são desnecessárias e, na verdade, acabam sendo esquecidas e um lixo no sistema que ser, pode vir a ser prejudicial. Então, eu resolvi que eu vou retirá-las, essas views, permanentemente do sistema e deletá-las, e manter apenas as duas views que fazem sentido, que é uma view de demonstração de detalhes de obras e a minha view de listagem de obras. Essas duas views fazem sentido para a minha proposta, então eu irei mantê-las. E por último, ele fez uma sugestão aqui de encontrar uma forma de adicionar uma nova
A abstração, nessa parte aqui, essa abstração estrutural, para que eu não tenha que vir o tempo todo no settings do Django para eu modificar o meu banco de dados. Eu fazer uma abstração que eu acesso o código da minha abstração, modifico lá e ele já modifica aqui. Essa foi a sugestão que eu recebi. Então, eu já implementei as indicações feitas pelo Leon. Então, eu vou começar a mostrar como ficou o código. Para começar, eu tirei aquelas funções desnecessárias que estavam aqui nos models, todas elas. Eu também. Isso aqui foi as modificações que eu fiz no models, que foi a única que precisava, que era tirar aquelas funções que eram redundantes, levando em consideração a view. Agora, indo para as views, eu retirei daqui as views de criação, deleção e atualização de obras, por causa que eram views que eu tinha feito quando estava aprendendo. Não estou utilizando o meu sistema, e se de alguma forma o usuário conseguir ter acesso a ela, ele pode trazer malefícios ao funcionamento do sistema. Então, elas foram retiradas daqui, como também foram retiradas como elas foram retiradas de lá, eu apaguei elas do sistema de vez, eu também retirei elas das chamadas nas URLs. Então elas foram apagadas e não trazem mais nenhum risco para o meu sistema. Agora indo para a implementação do modificação nos settings, que o Leon seria melhor trazer para cá para o database uma abstração das informações que eu estou colocando aqui de bancos de dados. Então eu fiz essa adaptação, que é a classe da database, que eu coloco o que for necessário. Como eu estou usando o banco padrão do Django, eu apenas coloquei as referências de engine e nome do banco, tanto que eu coloquei elas como sendo padrão, de forma padrão utilizar isso para o banco. Se eu quiser usar diferente, eu tenho que declarar lá no settings uma nova versão da classe, passando para elas os novos nomes. Mas como eu estou usando o padrão, eu vou usar esse daqui, que é a implementação básica da classe database. Aí se eu precisar fazer alguma modificação, mudar de banco, eu não vou mais no syntax, e sim aqui eu modifico aqui as coisas. Então, essas foram as modificações feitas, a implementação e como ficou o código. Então, como eu tinha falado, eu vou mostrar aqui o meu resumo do que eu aprendi até aqui com o projeto, provavelmente com essa parte de análise e refatoração do código, duas partes de refatoração. Então, para começar, a primeira coisa que eu aprendi, e das principais, foi como utilizar o framework do Django, já que é um framework bastante utilizado no mercado, muito poderoso. Então, ter esse primeiro contato com ele e aprender a utilizá-lo foi um grande agregado no meu conhecimento. E outro agregado foi desenvolver a habilidade tanto de mexer com front quanto com back. Que eu já tinha um tempo atrás, lá no terceiro semestre, tentado me aventurar com back-end no dos projetos da cadeira de PO. Não deu muito certo, mas agora com mais conhecimento eu me reaventurei sendo na série no full stack, front e back, e foi um bom aprendizado. Eu acho que essa parte não é a parte que mais me interessa, dessa informação básica, então eu vou por Clean Code, que eu achei uma das principais aprendizados, adições. Então, durante a padronização que eu fiz do Clean Code no meu código do projeto, eu aprendi como ter documentações simples e pequenas ajudam ao entender e lembrar o que eu mesmo fiz no meu código. Não só isso, mas também ajuda
ao meu colega que vai ler o código a entendê-lo e saber com que ele está lidando. Não só isso, eu vi em primeira mão o quão limpo e esteticamente, visualmente agradável fica o código quando você faz quebras de linha nele para que ele respeite o limite máximo de tamanho que uma linha pode ter do código. O código fica muito mais bonito, apresentável e legível com isso. Não só isso, também entendi que dar nomes que são, tipo assim, nomes autoexplicativos também é muito bom, por causa que eu não preciso fazer uma documentação grande. O próprio nome já é autoexplicativo. Os nomes das variáveis, das funções, mesmo que sejam grandes, se autoexplicativos, são muito bons. Em relação ao Clean Code, essas foram as principais coisas que eu retirei, que é documentação concisa, manter o código no padrão de apresentável, visualmente bonito, com variáveis com nomes autoexplicativos e funções com nomes autoexplicativos. Essa é a parte que resume o Clean Code. Agora eu vou explicar o que eu aprendi com cada princípio do padrão Solid. Primeiro, que é o de responsabilidade única. Eu aprendi que tipo, você trazer para o projeto classes que tem responsabilidades únicas torna o código mais fácil para você fazer uma manutenção, uma modificação nele simples e evoluir, porque você vai ter uma visão mais precisa, na verdade, onde eu preciso modificar para eu poder ter uma nova funcionalidade no meu sistema. Também você vai ter uma visão do o que eu preciso trazer de outras partes do que já está feito do sistema para eu criar uma nova funcionalidade. Então, que módulos eu reutilizo no sistema para trazer novas coisas para ele, porque como eu vou ter 3 classes diferentes com responsabilidades únicas, eu sei que para fazer uma funcionalidade eu preciso da funcionalidade que está na minha classe 3 do sistema. Eu só vou lá e trago ela, e isso já me poupa tempo de ter que ficar procurando qual classe. Como já está tudo separadinho, com responsabilidades únicas, você já tem você já sabe onde fica cada coisa. Também vai tornar criar novas funcionalidades mais leve para o próprio sistema rodar, porque eu não vou precisar trazer uma classe muito grande que tem coisas desnecessárias para a funcionalidade que eu quero implementar. Então o código fica por um todo mais leve, mas fica melhor de ser processado e rodado. Então essas foram as coisas principais que eu trouxe do Single Responsibility. Agora do estender, o de princípio do aberto e fechado, que estender classes seria melhor do que ficar modificando elas para cada coisa nova que eu tenho que aplicar no sistema. Isso porque ao ficar fazendo esse tempo todo modificações nessas classes, eu corro o risco de acabar quebrando outras classes e funções que de algum nível depende do que está nessa classe que eu estou modificando. Eu quebraria os acordos que eu tinha com as outras classes. Então, estender essa classe em vez de modificá-la seria o melhor para eu trazer segurança e estabilidade para o meu sistema, principalmente na etapa de evoluir o meu sistema. Seria o melhor. Seria uma das coisas principais, seria para a etapa de evoluir o sistema, trazer esse princípio. E agora do princípio de substituição de Liskov, eu vejo, principalmente aplicado ao Django e ao Python em si, muito como uma extensão do aberto e fechado, porque eu crio classes que são mais concisas e que elas em si são extensões de outras classes, que eu só tenho nela o que é necessário para eu fazer uma nova funcionalidade. Eu não tenho coisas a mais. Então uma classe ela fica mais enxuta e concisa e fica melhor de modificá-la. Não só isso, mas se eu não corro risco de quebrar
outros acordos que eu tinha já feito em relação à classe Pi no meu sistema. E sempre de segregação de interfaces. Eu vejo muito aplicado aqui no meu sistema, não só nos sistemas como um todo, na questão de fazer um sistema que ele é mais leve. Porque se eu sou obrigado a criar dentro da minha classe funções que são desnecessárias a ela, só porque eu tenho essas funções numa abstração que a minha classe está puxando, eu vou tornar meu código mais pesado e mais sujo, porque funções que eu não uso é sujeira. São sujeira extra para fazer manutenção e sujeira extra visualmente. Se eu faço classes mais abstratas, interfaces mais abstratas, que são específicas para uma determinada representação no meu código, eu vou conseguir criar classes concretas que são extensões e herdam dessas classes abstratas mais limpas e concisas e mais fáceis de fazer manutenção e de evoluí-las também. Agora, o princípio de inversão de dependência. Esse eu vejo muito. O que eu entendi dele, o que eu trouxe e aprendi é a sua aplicação na questão de segurança. Por causa que quando eu aplico esse princípio, eu crio abstrações que elas podem conter informações mais sensíveis do meu sistema, e as outras classes que dependem dessas informações, dessa abstração, elas ficam blindadas de saber essa informação. Elas só vão precisar saber, por exemplo, eu tenho funções que salvam coisas no banco, eu precisaria fazer um conector nelas. Não, eu precisaria só fazer uma classe abstrata que representa a minha conexão com o banco, e nessa classe abstrata que representa a minha conexão com o banco, eu terei todas as informações do meu banco necessárias para conectar nele. E essa outra parte que salva as coisas no banco, ela não precisaria saber as informações e ela não teria acesso a elas. E ela ainda seria capaz de continuar fazendo o que ela faz. Então vejo muito isso aplicado à segurança do código, mas também aplicado à segurança do código, de não ter partes do código. Vejo muito aplicado à segurança do código, que o código não vai saber coisas que ele não precisa saber, e que ele saber pode ser prejudicial para a segurança do sistema como um todo. Não só isso, eu vejo realmente aplicado a questão de segurança, de evolução e manutenção. Porque quando eu crio essas classes abstratas a mais, que eu guardo num canto só, se eu for fazer uma modificação no meu código, modificar o meu banco, para fazer isso eu teria que procurar em todas as outras classes que teriam informações sobre esse banco. Normalmente, se não tivesse feito essa abstração. Como eu fiz essa abstração, eu só preciso modificar nela. Se eu tiver problemas com essa modificação, a única classe que eu vou ter que alterar e mexer na sua lógica vai ser nela. Então eu contenho qualquer problema envolvendo o banco numa classe só. Impeço que problemas futuros envolvendo esse banco se espalhem por todo o sistema, o que traria uma complexidade maior de fazer a manutenção. Bom, foi isso que eu aprendi dos princípios Solid e do Clean Code, e também de ferramentas que eu utilizei, tecnologias que eu utilizei no projeto. É isso.